gostaria de compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 27. É um trecho bem pequeno, mas é um trecho lindo, poderoso, maravilhoso, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração e à sua mente essa noite. Então, vou esperar aqui um minutinho para que você possa pegar a sua Bíblia, se já não está com ela nas mãos, pega seu celular ou o meio pelo qual você acessa a sua Bíblia. E eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós leremos poucos versículos hoje, nós leremos do versículo 22 ao versículo 27, ok? Eu vou começar a leitura. Hoje eu estou usando a Bíblia Sagrada, versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Provavelmente é muito semelhante à que você tem aí, se não for idêntica. Apesar de termos algumas versões distintas da Bíblia, o sentido do texto é exatamente o mesmo. Então, caso a sua versão seja um pouco diferente da minha, fique tranquilo, que você vai compreender perfeitamente a mensagem da mesma forma. Então, Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 27, diz assim. A passagem que fala que Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo, andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, sou eu, não temais. Trecho maravilhoso da Palavra de Deus. Ele continua, obviamente, é a passagem que Pedro, começa a andar sobre as águas, mas depois treme e começa a mergulhar. E mais à frente Jesus resgata Pedro, coloca-o no barco, para com a tempestade e entra no barco, segue adiante com seus discípulos até o outro lado do mar. É um trecho maravilhoso, convido a todos a continuarem a leitura, ela vai até o versículo 36, mas eu queria destacar esse pequeno trecho hoje, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 27, até o momento em que Jesus fala com os seus discípulos dentro do barco durante a tempestade. E nós podemos comparar muitas vezes nossa vida com um avião. Não sei se você já andou de avião antes, mas com certeza já ouviu muitas vezes essa expressão turbulência. Turbulência é quando você está ali dentro de um avião, por exemplo, o avião está ali, tranquilo, voando no céu em direção ao seu destino, e de repente ele começa a tremer, o piloto fala, olha, coloquem o cinto de segurança porque passaremos por uma zona de turbulência. Então você já sabe que aquela tranquilidade que você estava enfrentando no avião vai terminar, e você vai começar a tremer ali dentro do avião, porque o avião estará enfrentando algumas nuvens carregadas de água, ou uma chuva, ou alguma situação que faz o avião perder aquele equilíbrio que ele estava quando estava voando e passa a um período de turbulência. Digo isso porque nós podemos ver aqui que a nossa vida é uma vida que passa por turbulências, passa por instabilidades. O avião estava estável e passa a ficar um pouco instável. E a nossa vida não é diferente. E o barco dos discípulos também não foi diferente. E olha, o que eu gostaria de destacar é que, independentemente de sermos discípulos de Cristo ou não, nossa vida passa por instabilidades. Nossa vida passa por
turbulências. É importante nós termos isso bastante claro em nossa mente, porque muitas vezes nós ouvimos pessoas pegando Bíblia, pegando microfone e gritando para lá e para cá: olha, a partir desse momento você aceita Jesus Cristo, a sua vida será uma beleza, você terá uma vida perfeita, tudo de bom vai lhe acontecer, nenhum problema vai chegar à sua porta, porque agora você é de Cristo. Essa não é a mensagem da Bíblia. Jesus Cristo disse que no mundo nós teremos aflições. Aflições, turbulências, instabilidades, problemas, tempestades. Mas tem de bom ânimo. Ele disse, ele venceu o mundo. Então nós podemos ficar tranquilos porque temos à frente de nossas vidas, como piloto do nosso avião ou com quem conduz o nosso barco, alguém que já venceu. Alguém que conhece a tempestade, que conhece a turbulência, que é mestre em vencer turbulências e nos levar a um local seguro. Mas a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a vida cristã não é uma vida perfeita. Nós buscamos a perfeição, mas não temos uma vida perfeita. Nós passamos por turbulências como diversas outras pessoas. A diferença é quem está à frente da nossa vida, quem está nos conduzindo, quem está nos guardando, quem está no controle. Quando passamos por uma turbulência e temos Jesus no controle de nossas vidas, nós podemos ter certeza que nós iremos passar pela turbulência. Nós iremos encontrar paz, segurança do outro lado. Agora, quando não temos Jesus à nossa frente, ou quando não enxergamos Jesus no nosso barco, ou como piloto do nosso avião, aí realmente temos que nos preocupar. Porque aí o problema pode nos naufragar. Nos fazer naufragar, quer dizer, ou cair do avião. E não é isso que nem eu e nem você queremos diante de quaisquer dos problemas que nós atravessamos. Então, eu sou discípulo de Cristo, eu vou passar por aflições, mas o meu Deus está acima de todas as aflições. Ele tem poder para me deixar em segurança, para me levar em paz diante da dificuldade até o porto seguro. Nesse texto, a gente pode ver que um pouquinho antes, né, desse momento em que os discípulos passam, havia acontecido o milagre da multiplicação dos pães. Então você imagina Jesus cercado de milhares de pessoas, de repente não tem alimento para eles, Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, serve a multidão, ainda sobram tonéis de comida, a multidão fica maravilhada com Jesus, Jesus despede as multidões, fala para os discípulos pegarem o barco para seguirem caminho, enquanto ele se retira para orar. Então estava todo mundo em êxtase, muito feliz com tudo aquilo que viu, ouviu, com o milagre de Jesus Cristo tendo sido feito em loco ali à frente deles. Os discípulos deviam estar muito animados, muito felizes, até um pouco espantados por aquilo que eles presenciaram, participaram. Era o Jesus que eles seguiam, que tinha feito aquilo tudo, e agora eles estão naquele barco, seguindo adiante por ordem de Jesus. Mas como o texto nos diz, o vento era contrário. E quando tem um vento muito forte no meio do mar, o que acontece? As ondas começam a subir e bater com força no barco. Então imagina você num barco com vento contrário, com ondas batendo com força no seu barco. O desespero bate. Você muitas vezes não consegue enxergar a saída. O vento vai aumentando, as ondas aumentando, o seu furor, batendo com cada vez mais força, e você o que pode fazer a não ser remar contra a maré? Muitas vezes Jesus nos convida a remar contra a maré, mas não é fácil remar contra a maré, principalmente numa situação adversa, numa turbulência, numa instabilidade do tempo, numa tempestade. Remar contra a maré numa pandemia não é fácil, mas nós podemos ver que mesmo diante das dificuldades, ou principalmente diante das dificuldades, o Senhor está conosco e Ele vai até nós. Nesse texto nós podemos perceber que a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que Jesus tem autoridade sobre aquilo que nos aflige. Jesus tem autoridade sobre aquilo que nos aflige. O mar estava violento, o vento estava forte, o barco estava prestes a naufragar ou a virar, os discípulos estavam desesperados dentro do barco, sem saber o que fazer, mas Jesus estava
andando calmamente sobre o mar. Tudo à volta de Jesus estava nebuloso, estava perigoso, estava forte, mas Jesus andava calmamente sobre o mar. Tudo à volta deixava os discípulos desesperados, mas nada daquilo tirava a serenidade de Jesus. Você sabe o que quer dizer isso? Queria dizer a você que os meus problemas e os seus problemas não são problemas para Deus. Os nossos problemas nos afligem, nos fazem ficar desesperados, ansiosos, estressados, cansados, muitas vezes desanimados. Mas nenhum dos nossos problemas são problemas para Deus, porque Jesus tem autoridade sobre aquilo que nos aflige. Não é à toa que ele não estava correndo, não é à toa que ele não estava se defendendo do vento. Ele estava calmamente andando sobre o mar em direção ao barco. Às vezes nós pensamos que os nossos problemas são maiores do que o nosso Deus. Eu não sei quais são os problemas que você está passando. Eu sei os meus. Os seus eu não sei. Eu sei que alguns dos nossos problemas são problemas em comum. O isolamento social, muitas vezes a dificuldade para trabalhar e tantos outros que têm advindo dessa pandemia. Mas, independentemente de quais sejam os seus problemas, saiba que Deus é maior do que todos eles. Aquilo que te aflige não aflige o nosso Deus. Por isso que nós podemos ficar em paz. Por isso nós podemos dormir em paz. Porque nada impede o propósito de Deus em nossas vidas. Nada impede o propósito de Deus na história. A vontade de Deus prevalece sobre tudo, independentemente dos nossos problemas ou das nossas dificuldades. E é importante nós prestarmos atenção no seguinte: justamente durante os problemas, Deus abre as melhores oportunidades para nós o enxergarmos. Durante os problemas é quando nós mais buscamos a Deus. E quando mais buscamos a Deus, é quando Ele mais abre portas para que nós possamos enxergar a sua autoridade, o seu poder sobre os problemas e nos abrir oportunidades para que possamos estar cada vez mais parecidos com Ele. Ou quando você está com tudo bem na sua vida, você cultua mais a Deus, você busca mais a palavra de Deus, você ora mais. Infelizmente, a gente sabe que isso não é a regra. Na verdade, é a exceção. Quando a calo aperta, quando o problema de saúde vem, ou quando qualquer outra situação que nos deixa alarmados nos alcança, aí é que nós nos agarramos em Deus cada vez mais e buscamos dele o seu refúgio. Enquanto Deus oferece o seu refúgio em todo o tempo. Mas nesses momentos de dificuldade, são justamente os momentos em que nós nos colocamos a abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que Deus pode fazer o tempo todo por nós. Nós é que muitas vezes não queremos enxergar isso, porque Deus tem autoridade sobre aquilo que te aflige. Esse primeiro texto nós podemos ver isso. Enquanto os discípulos estavam morrendo de medo no barco, com medo de morrer, com medo da tempestade, com medo das ondas batendo no barco, Jesus estava andando sobre as águas, andando em paz, com calma, porque Ele está acima de todas as aflições, todas as dificuldades que nos afligem. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês essa noite sobre esse texto é que o medo que nós sentimos não pode nos impedir de identificarmos a Jesus. Nós podemos ver aqui no texto, no versículo 26, diz assim: os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. O medo os impediu de reconhecer que era Jesus que estava indo em direção a eles. O medo embaça a nossa visão. O medo nos impede de enxergar a realidade. E aí bate o desespero. E começamos a gritar e a nos desesperar, e muitos às vezes tiram a própria vida ou fazem coisas que não fariam em situações normais, porque o medo é tão grande que impede de enxergar o movimento de Jesus.
Agora, existe um versículo muito lindo que fala que o amor lança fora todo medo. Nós somos humanos, somos vulneráveis, mas o medo não pode impedir que eu veja claramente a Jesus, este que é o autor e consumador da nossa fé. Não podemos deixar que o medo embace aquele que conduz o nosso barco, principalmente diante das tempestades. Eu preciso ver o que Jesus está fazendo na hora da turbulência, para que eu possa ficar tranquilo. E aqui, no texto, nós vemos que Jesus estava indo na direção dos discípulos para socorrê-los, em paz, com calma, andando tranquilamente sobre o mar. Quem estava desesperado eram os discípulos, mas Jesus estava calmo. Quando passamos a enxergar Jesus vindo em nossa direção para nos acudir em nossas dificuldades, em nossas aflições, nós precisamos estar tranquilos, sem a vista embaçada, para enxergar o autor e consumador da nossa fé, para enxergar a nossa solução, a nossa salvação, o nosso porto seguro. Mas quando estamos com medo de uma situação, somos humanos, temos medo das coisas, mas esse medo nós temos que controlá-lo, para que ele não alcance o ponto de nos impedir de enxergar o que Jesus está fazendo, o movimento que ele está fazendo em nossa direção. Senão, realmente, nós não vamos conseguir enxergar nem ao Deus que nós oramos quando pedimos ajuda. E a gente pode perceber que Deus realmente está vindo em nossa direção neste tempo. Você pode estar aí, mas pastor, estou em isolamento, estou em casa, eu não consigo sair para a igreja como eu fazia, eu não consigo ver os meus irmãos em Cristo, mesmo assim Deus está vindo em minha direção? Você já parou para pensar quantas casas estão cultuando a Deus neste momento? Certamente nós teríamos muitas igrejas cultuando a Deus neste momento. Mas agora temos muito mais do que igrejas cultuando, templos que eu digo. Nós temos casas, famílias, pessoas que não tinham condições de ir à igreja porque trabalhavam tarde, ou então porque chegavam cansadas, ou porque estudavam à noite, hoje estão em casa cultuando a Deus. Nós temos muito mais pontos de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus do que tínhamos quando estávamos reunidos no templo. Não estou condenando as reuniões ao templo, pelo contrário, mas estou dizendo que foi aberta uma oportunidade para a Igreja de Deus cultuar muito mais ao seu Deus dentro da sua própria casa. Se você parar para ouvir e observar em sua volta, olhar no Facebook, olhar no YouTube, você vai ver que há muitas igrejas, muitos pastores cultuando da sua casa, pessoas cultuando da sua casa. Outra coisa interessante, muitas famílias voltaram ou começaram a fazer o culto doméstico, coisa que não era comum, infelizmente, não é a realidade de muitas famílias das igrejas de um modo geral. E agora muitas famílias voltaram ou começaram a fazer o culto doméstico, seja diariamente, 2, 3, 4 vezes por semana. É fundamental nós cada vez mais buscarmos a Deus em nossa vida. Outra coisa que nós vemos são famílias restauradas. Famílias que não se suportavam dentro de casa, agora com mais tempo, em condições de conversar, pessoas estão voltando aos seus relacionamentos. Famílias restauradas, relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, de filhos e pais, relacionamento entre irmãos, pessoas que não se suportavam ver agora voltaram a conversar, seja pelo telefone, seja pessoalmente, seja por Skype, seja por qualquer outra forma tecnológica de comunicação. Coisas estão acontecendo. Jesus está se movendo durante a pandemia e nós não podemos simplesmente deixar que o medo nos impeça de ver os movimentos de Jesus. Nós temos que seguir aonde Jesus está indo e participar daquilo que ele está fazendo. E ele está operando milagres durante esse momento. E eu tenho certeza que você não quer ficar de fora do movimento de Jesus. Então não deixe que o medo possa impedir que você veja aquilo que Jesus está fazendo. Participe dos seus planos e encontre a paz e a segurança que só Ele pode nos dar. O terceiro e último ensinamento desse texto que eu queria compartilhar com vocês é que nós precisamos focar naquilo que Jesus vai dizer ou naquilo que Ele já está falando.
Ou seja, primeira coisa, Jesus tem autoridade sobre as nossas aflições, sobre os nossos problemas, de forma que os nossos problemas não limitam ao Senhor. Segunda coisa, nós temos que prestar atenção naquilo que Jesus está fazendo e não deixar que o medo das notícias que nós recebemos ou das coisas que estão acontecendo nos impeçam de enxergar os movimentos de Jesus em direção a nós e nos fazer seguir a Jesus para onde Ele está indo, porque Deus tem feito maravilhas no meio de nós e nós não podemos ficar de fora disso. E o terceiro e último ponto dessa noite, eu queria conversar com você. Precisamos focar naquilo que Jesus está dizendo, naquilo que Ele vai falar. Além de ver o que Ele é e qual o seu movimento, aquilo que Ele está fazendo, nós precisamos ouvi-lo. E nesse texto aqui, nós podemos ver exatamente o que Jesus falou aos seus discípulos. Olha só o que Ele fala no versículo 27. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Jesus fala três coisas. A primeira, tende ânimo. O vento está forte, o mar está revolto, o barco está balançando, mas olha, tenha ânimo, não desanima não. Nada contra a maré, segue adiante, eu estou aqui contigo. Você não precisa ter medo, você não pode desanimar, você não precisa desanimar. Desânimo não pode fazer parte do seu vocabulário. Eu estou aqui, olha o meu movimento em direção a você. É exatamente isso que Jesus quis dizer aos seus discípulos. É exatamente isso que Ele quer dizer a nós, seus discípulos. Não desanime, tenha bom ânimo. Me ouça, eu tenho muito a te dizer nesse período, para que nós possamos juntos nos entender muito melhor quando tudo isso passar, quando nós passarmos juntos por toda essa dificuldade. A segunda coisa que Jesus diz é o seguinte: sou eu. Sou eu. Quando você está na dificuldade, não vai ser A, B ou C que vai te colocar em segurança. Quando você está no meio da turbulência, é Jesus quem vai dizer a você: sou eu. E quando nós sabemos quem é que está falando conosco, aí nós podemos reagir da melhor forma. Quando alguém que não nos traz qualquer confiança fala: fica tranquilo que eu estou aqui, você vai ficar ainda mais desconfiado daquele que está falando com você. Mas quando Jesus chega na sua vida, se movimenta na sua direção e no meio da sua aflição Ele diz: não desanime, sou eu. Agora eu posso descansar. Chegou na minha vida, chegou no meu problema, chegou no meu barco, aquele que faltava, aquele que vai me conduzir para um local seguro, aquele que tem o controle da situação. Como eu lhe falei, Jesus tem autoridade, tem poder sobre as coisas. E quando Ele está no controle e diz a você: calma, sou eu, você pode ficar tranquilo. Nele você pode confiar. A terceira coisa que Jesus fala aqui é: não temais. Jesus fará algo extraordinário na turbulência e você encontrará paz. Não temais, porque Jesus certamente fará algo extraordinário e você encontrará paz. Ou você acha que os discípulos também não estavam extremamente preocupados quando viram a multidão e não tinham como alimentá-los? Jesus foi lá e de forma extraordinária alimentou a todos. E agora, nesse momento, os discípulos estão no barco extremamente temerosos porque só vem dificuldade à sua frente. Estão remando contra a maré, remando contra o vento forte, jogando ondas fortes para o barco quase à deriva, mas nesse momento chega alguém andando com tranquilidade e fala: não desanime, sou eu, não temam, não tenham medo. E se você seguir o texto, você vai perceber que Jesus entra no barco, Jesus para a tempestade e permite que os discípulos sigam adiante em segurança e em paz até o seu destino. Jesus tem feito maravilhas
no meio de nós. E Ele quer que apenas nós reconheçamos a sua autoridade sobre tudo que está acontecendo, não tenhamos medo ao ponto de não enxergarmos os seus movimentos diante das coisas que estão acontecendo. E não desanimemos, mas estejamos atentos àquilo que Jesus está falando, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar se você estiver em condições, em paz, enxergando aquilo que está à sua frente. E aí sim, experimentando aquilo que Deus pode proporcionar a você. No momento de crise, que nós vemos as oportunidades que Deus abre para que possamos enxergar a paz que só Ele pode nos dar. Meus irmãos, gostaria de convidar a você a ler esse texto até o fim. Na verdade, a ler o capítulo todo, capítulo 14 de Mateus. É um capítulo maravilhoso, riquíssimo, que traz ensinamentos e nos traz uma alegria muito grande saber que Deus está conosco em todos os momentos. Basta que nós confiemos nele, tenhamos fé e que ele vai, nem que seja o caso, abrir o mar para o seu povo passar. Então, não tenha dúvida, tenha fé. É essa fé que vai nos fazer experimentar o extraordinário amor de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de, mais uma vez, orar com você. Nós vamos orar aqui, nós vimos o pedido, né? Eu já falei aqui durante o início da nossa conversa de hoje. Vamos orar aqui pela saúde do irmão do João Márcio, o José Marcos. Vamos orar também por todos aqueles que estão nos assistindo aqui através do Facebook e nos assistirão. Eu convido a você sempre quando possível, obviamente, divulgue o link da igreja, do Facebook, fale dos horários dos nossos cultos a Deus, e não deixe de participar daquilo que Jesus está fazendo. Hoje nós estudamos Mateus 14, versículos 22 a 27. Domingo estudaremos ainda outros trechos da Palavra de Deus. E todos os dias continuaremos estudando aquilo que Deus tem a falar para cada um de nós nesses dias de tribulação, nesses dias de turbulência, nesses dias de instabilidade, mas também nesses dias que estão nos preparando para dias de paz, de tranquilidade e de experiências cada vez mais profundas com Deus.